Para todas as famílias de todo o mundo que visitaram o seminário online de Shincheonji, Testemunhos sobre o Significado das Parábolas, O Segredo do Céu, é um prazer conhecê-los. Meu nome é Kim Jae-hoon, de Shincheonji, Igreja de Jesus, Tribo de André. Eu sei que há muitos pastores, estudantes de teologia e crentes leigos, cuja esperança está no céu, que se reuniram de todo o mundo hoje. O Evangelho do Céu escondido na Bíblia por parábolas serão testemunhadas durante o seminário de hoje. Gostaria de agradecer primeiramente ao nosso Deus Pai que permitiu que tudo isso acontecesse, e também a todos os presentes que vieram em busca da verdade neste momento difícil. Oro para que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês. Vamos orar a Deus com o mesmo coração e começar o seminário. Deus Pai, nós realmente te agradecemos. O Senhor permitiu a vida e a verdade para cada alma hoje e, por sua graça, também nos permitiu este seminário online do testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, seguido do testemunho sobre a profecia e o cumprimento de Apocalipse para a família da fé. Damos graças e glória ao Senhor. Por favor, permita que cada membro da família de fé tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir e mente para perceber, para que possam entender o verdadeiro significado da Bíblia. Não os deixe mais ter mal entendidos sobre a Bíblia, mas compreenda plenamente e corretamente a sua vontade escrita nela. Eu sinceramente desejo que eles percebam o seu amor através das preciosas palavras que saem dos lábios do instrutor, que está testificando suas palavras hoje. Eu oro todas essas coisas em nome de Jesus, que nos deu vida. Amém. Antes de começarmos, gostaríamos de informar que este seminário online foi realizado em estrita conformidade com as regras de quarentena e distanciamento social. Pessoal, vocês conhecem os segredos do céu prometidos na Bíblia? Diz em Mateus 13 que os segredos do céu estão escondidos em parábolas. Esses segredos têm muito a ver com coisas que podemos ver com frequência em nossas vidas diárias, incluindo sementes, campos, árvores e aves. Por favor, preste atenção ao Evangelho do Céu com uma esperança sincera de querer ir lá. Vamos dar as boas-vindas ao instrutor Lee Jae-in, da tribo de André, que nos dará uma lição intitulada Lição Elementar 4, As Parábolas da Semente, Campo, Árvore e Ave, com uma grande salva de palmas. Olá, pastores, seminaristas e crentes ao redor do mundo que acreditam no céu e na vida eterna. Prazer em conhecê-los. Eu sou Lee Jae-in, o instrutor do centro entre as 12 tribos de Shincheonji, que aprendeu a palavra revelada pelo líder da tribo de André, e nosso líder foi ensinado pelo presidente Imani. Embora nossas denominações e doutrinas sejam diferentes, nós crentes temos fé baseada na mesma palavra da Bíblia. Mas a razão pela qual não se pode entender é porque estava escondido por parábolas e as realidades não foram reveladas. Quando as realidades dessas profecias são reveladas, elas são as realidades das parábolas. Então, você pode ver e entender seus significados. As parábolas dos segredos do reino dos céus não devem ser conhecidas literalmente, mas o verdadeiro significado mais profundo deve ser conhecido. Hoje, as palavras a serem examinadas a respeito do testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, serão as parábolas da semente, campo, árvore e ave. No mundo, a agricultura é feita para colher os frutos. E para colher os frutos, primeiro a semente é semeada no campo, e depois, quando estão totalmente maduras, as safras são colhidas. Mas Deus também fez a agricultura celestial nessa terra. Ele disse que o reino do céu era como isso. Então, essas são as palavras que vamos aprender hoje, os segredos do céu, escondidos na parábola, um por um. Primeiro, se resumir o verdadeiro significado das palavras que vamos aprender hoje, a semente é a palavra de Deus, o campo é o coração de uma pessoa e o mundo.
A árvore é uma pessoa renascida da semente da palavra e o pastor, e a ave, o espírito. Acredito que os pastores já sabem dessas coisas. Mas, mesmo que você saiba disso, eu agradeceria se você ouvisse o que eu vou explicar hoje. Devemos entender, através da Bíblia, por que Deus colocou esses significados espirituais na semente, no campo, na árvore e na ave, que se vê com frequência na natureza, não é? Primeiro, resumir o verdadeiro significado da parábola da semente como a palavra de Deus. Existem sementes físicas que são semeadas para os homens se multiplicarem e para os animais e plantas crescerem. Mas também existe semente espiritual na Bíblia que só pode ser entendida quando conhecermos o verdadeiro significado da semente. Vamos ler o versículo da parábola em Mateus 13, versículos 24 a 30. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Você leu bem. No versículo 24, Jesus lhes contou outra parábola dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Ele comparou o trabalho da lavoura ao reino dos céus assim. Mas o que é importante aqui é que o céu que nós crentes esperamos está escondido nisso. À primeira vista, parece que um agricultor está semeando uma semente na primavera. A semente cresce no verão e no outono vamos colher. Mas não importa o quanto você lave os seus olhos, isso não vai parecer o céu. Isso é porque não está se referindo à semente física que um agricultor semeia, mas a uma agricultura espiritual que planta a semente espiritual. Portanto, precisamos conhecer o verdadeiro significado oculto nas parábolas para que possamos perceber o reino dos céus que todos esperamos. Então, que significado estava escondido nessa semente que Jesus falou? Em Lucas capítulo 8, versículo 11, está escrito que a semente é a palavra de Deus. Então, vamos dar uma olhada em como fazemos agricultura espiritual através da semente, que é a palavra de Deus, um por um. Primeiro, antes de conhecermos o verdadeiro significado da semente espiritual, vamos dar uma olhada nas características físicas da semente. A primeira característica é que a semente é a fonte da vida. Existem muitos seres vivos no mundo, incluindo os homens. Todas as criaturas são diferentes na aparência, mas, incrivelmente, todos eles começaram a partir da semente. Seu tamanho é bem pequeno, mas a razão pela qual pode crescer é porque dentro dela contém a vida. Isto é, a fonte da vida começa a partir da semente. A segunda característica é que quando uma semente é plantada, ela não fica parada, mas quando chegar a hora, certamente brota e depois cresce em tamanho. Isso porque, dentro dessa semente criada por Deus, tem vitalidade. Então, ela pode crescer e mudar assim. A terceira e última característica é que você colhe o que você semeia. Há um ditado que diz: planta feijão, colhe feijão. Planta feijão vermelho, colhe feijão vermelho. Se plantou feijão, nunca obterá feijão vermelho, porque há uma característica genética que colhe o que você planta.
Você pode pensar nisso como o mesmo princípio de que quando nascemos da semente de nossos pais, seguimos os sobrenomes dos nossos pais como Sr. Lee, Sr. Kim, Sr. Park, e além disso, nós assemelhamos aos rostos e personalidades de nossos pais. Existem muitos tipos de sementes com essas características físicas no mundo. No entanto, existem apenas dois tipos de sementes espirituais para aprender hoje. Por quê? Existem duas entidades, Deus e o diabo, que semeiam as sementes? Existem apenas dois tipos de sementes espirituais, a semente de Deus e a semente do diabo. Tendo em mente essas características físicas, vamos tentar entender o verdadeiro significado da parábola da semente. Em Marcos 4, versículo 13, diz: Vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Em outras palavras, há muitos termos de parábola na Bíblia, mas como a parábola da semente é a mais fundamental, devemos começar pela semente e examinar os significados um por um. No versículo 14, o versículo seguinte, está registrado que o semeador não semeia a semente literal, mas que semeia a palavra. Assim como o agricultor vai ao campo e semeia a semente, o pastor de Deus sai pelo mundo e prega a palavra de Deus. Ele explicou o princípio de semear as sementes dessa maneira. Então, já encontramos a resposta do verdadeiro significado da parábola da semente, não é? Vamos ler as palavras de Lucas, capítulo 8, versículo 11, juntos. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Em Lucas 8, versículo 11, está registrado que a semente é a palavra de Deus. É tão fácil, né? Então, eu que estou pregando a palavra aqui, também estou semeando diligentemente as sementes da palavra para todos vocês. Então, para resumir, a realidade da parábola da semente é a palavra de Deus. Como eu mencionei antes, existem dezenas de milhares de sementes no mundo, mas há apenas duas sementes espirituais na Bíblia. A razão é porque existem duas entidades espirituais, Deus e o diabo. Assim, podemos saber que a semente que é semeada pode ser a semente de Deus ou a semente do diabo, a palavra de Deus ou palavra do diabo. Se você olhar para o conteúdo de 1 João 3, versículos 9 a 10, está registrado que os filhos de Deus, nascidos da semente de Deus, não pecam. Além disso, no versículo 10, é dito que os filhos do diabo, que não pertencem a Deus, também aparecerão no mundo. Pode-se dizer que isso é o resultado da semeadura de dois tipos de sementes. Então, o que é exatamente a semente de Deus? E João 17, 17 diz que a palavra de Deus é a verdade. A verdade, que é o fato imutável, é a semente de Deus. Então, o que é a semente do diabo? Ela não é a palavra de Deus. É uma mentira que o diabo dá, ou seja, o falso ensino. Então, por que esse tipo de semente é importante para nós conhecermos? Se você for para o João capítulo 1, versículo 1, ele diz que esta palavra era Deus. E no versículo 4 está registrado que dentro da palavra existe a vida. Assim como nosso corpo deve ter vida para viver, podemos ver que para que nossa alma viva, devemos colocar a palavra de Deus que contém vida dentro de nós. Desta forma, nascer de novo da semente de Deus na Bíblia é chamado de renascer. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 juntos. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, diz que você nasceu de novo, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Não tem força vital na palavra humana. Por isso, é difícil mudar uma pessoa
Não importa o que ela ouça, mas como a semente espiritual da palavra de Deus é viva e permanente, devemos colocar essa semente da palavra dentro de nós para que possamos mudar e renascer. A razão pela qual devemos nascer de novo é que, se olharmos em João 3, versículos 3 a 6, ele diz que não poderemos ver ou entrar no céu a menos que nasçamos de novo. Em outras palavras, devemos nascer de novo para poder ver e entrar no reino de Deus. Uma vez que só quando a semente da palavra de Deus está dentro de mim, posso me qualificar a chamar Deus de Pai e me tornar uma família de Deus e viver no céu, um crente que realmente espera pelo céu e a vida eterna deve nascer de novo da semente da palavra de Deus. Em segundo lugar, vamos descobrir qual é o verdadeiro significado da parábola do campo. Acabamos de ver que o verdadeiro significado da parábola da semente era a palavra de Deus. Se a semente física é semeada no campo, então onde deve ser semeada a semente espiritual, a palavra de Deus? De acordo com Lucas 8, versículo 15, diz que a boa terra era aquele com um coração bom e generoso. Assim, o campo no qual a semente da palavra de Deus é semeada é o coração de uma pessoa. Simplificando, devemos ouvir a palavra de Deus com nossos corações e guardá-las em nossos corações, para que depois dê frutos através da semente, certo? E assim como existem campos pequenos e campos grandes quando se olha para os campos físicos, o campo espiritual também tem o significado do mundo em um conceito mais amplo. Então, olhando para as características físicas, um campo é um lugar onde as sementes são semeadas e onde elas crescem e dão frutos. Considerando essas características, vamos explorar mais de perto o significado espiritual através da Bíblia. Vamos ler juntos as palavras de Lucas capítulo 8, versículo 15, que vimos anteriormente. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Em Lucas capítulo 8, versículo 15, diz que boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Assim como um agricultor semeia uma semente no campo, a semente cresce e dá um fruto precioso no devido tempo. Se você semear a semente da palavra de Deus em seu coração e aguardar bem e perseverar, você pode dar frutos preciosos de Deus. Em 1 Coríntios 3, versículo 9, o apóstolo Paulo disse: vocês são lavoura de Deus. Com isso, podemos ver que aqueles que receberam a palavra de Deus se tornaram o campo de Deus. Portanto, o significado do campo espiritual é o coração de uma pessoa que contém a palavra, a semente de Deus. E o campo tinha mais um significado. Olhando em Mateus 13, versículo 38, Jesus nos disse que o campo era o mundo. Que tipo de mundo é esse realmente? É o campo onde Jesus semeou, ou seja, a igreja de Jesus, onde as palavras de Jesus foram semeadas. Se a semente da palavra for plantada em uma pessoa, ela será o coração de uma pessoa. Mas se as pessoas que foram semeadas assim se reunirem e se tornarem um grande campo, não seria esse o mundo da igreja de Jesus? Então, se organizarmos tudo isso, o campo é o coração da pessoa e o mundo. Então, já que vimos o significado das parábolas da semente e do campo, vamos tomar um momento para perceber o reino dos céus através do conteúdo de hoje. Deus profetizou pelo profeta Jeremias, cerca de 2.600 anos atrás, o trabalho de agricultura do céu que aconteceria aqui na terra, e foi cumprido ao semear a semente através de Jesus, 600 anos depois. Vamos ler Jeremias 31, versículos 27 juntos. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. Você leu bem.
Em Jeremias 31, versículo 27, vemos que Deus havia prometido semear tanto a semente do homem quanto a semente do animal na casa de Israel e na casa de Judá. Então, quando todas as profecias do Antigo Testamento serão cumpridas, na primeira vinda de Jesus, 600 anos depois que foi profetizado, tanto a semente do homem quanto a semente do animal foram semeadas. Então, isso se tornou realidade. A explicação de Jesus em Mateus 13, versículo 37, diz que aquele que semeia a boa semente era o Filho do Homem. Eventualmente, podemos saber que quem semeou a boa semente no seu campo era Jesus. Sendo Jesus o Filho do Homem, a boa semente que ele semeou é a semente do homem, profetizada em Jeremias. E no versículo 38, diz que Jesus semeou esta boa semente do homem no seu próprio campo, que é referido como o mundo, ou seja, o campo de Jesus. Então, o seu campo, onde Jesus semeou a semente, torna-se o mundo de Jesus e a igreja de Jesus, onde as pessoas que creem em Jesus se reúnem. É nesse campo de Jesus em que a boa semente é semeada. Portanto, Jesus veio para pregar a palavra da verdade, a boa semente, a semente de Deus, para a igreja de Jesus. Mas no campo de Jesus, não foi só a boa semente que foi semeada. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Na verdade, os joios, mesmo depois de crescer totalmente, não há grão nelas. Então, os joios espirituais também podem parecer boas sementes, mas eles são falsos, né? Assim, podemos ver que o joio que foi semeado no campo de Jesus não é verdade, mas o falso ensinamento. Assim, no campo de Jesus, Jesus semeou a boa semente, a verdade. E o inimigo sobrepôs o falso ensinamento, o joio, sobre a boa semente. Então, se a boa semente que Jesus semeou é a semente do homem, o joio semeado pelo inimigo não seria a semente do animal? Olhando para quem estava na posição de ser o inimigo de Jesus naquela época, vimos que eram os fariseus e escribas, líderes religiosos da época que perseguiam e apontavam o dedo para Jesus. Em Mateus 23, versículo 33, Jesus lhe disse: serpentes, raça de víboras, e comparou os fariseus e escribas a animais. Portanto, as palavras deles eram a semente do animal. Organizando novamente, os dois tipos de sementes foram semeadas na igreja de Jesus, o campo de Jesus, e crescerão juntos até a colheita. Já que as sementes foram semeadas assim, elas vão crescer e dar frutos. E quando chegar a hora, não deveria ser colhida? Em Mateus 13, versículo 39, quando era essa época da colheita? Está escrito que é o fim do mundo. Devemos entender que o fim dos tempos não é simplesmente o fim desta terra em que vivemos, mas o fim do mundo da Igreja de Jesus, que é o seu campo onde a semente foi semeada. E esse tempo é o tempo da segunda vinda de Jesus. Podemos saber que a profecia de Deus, que começou por meio de Jeremias no Antigo Testamento, passou pela primeira vinda e serão completados no tempo da segunda vinda. Então, quem faz esta colheita dos frutos no momento da colheita? Se você olhar para o conteúdo, está escrito que a colheita será feita pelos anjos. Então, vamos dar uma olhada em como os anjos descem a essa terra para fazer a colheita no livro de Apocalipse. Vamos ler Apocalipse 14, versículos 14 a 16 juntos. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Você leu bem.
Em Apocalipse 14, versículos 14 a 16, diz que a safra da terra estava madura. Está registrado que os anjos descem com uma foice e passam suas foices pela terra, e a terra é ceifada. Você pode entender que este é o tempo da colheita, dito ser o fim dos tempos. Em Mateus 13, versículo 28, os servos foram até o mestre e perguntaram: "O Senhor quer que o tiremos?" O que o dono disse nos versículos 29 e 30? Ele disse: "Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Quando chegar a hora da colheita, direi: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro." Então, antes da colheita, essas duas sementes crescem juntas na igreja de Jesus. Até que chegue o tempo da colheita, não podemos distinguir de que semente uma pessoa nasceu. Mas quando chega a época da colheita, poderemos distinguir quem nasceu da semente de Deus e quem nasceu da semente do diabo. Então, vamos ver como se distingue os nascidos da semente de Deus e os nascidos da semente do diabo na época da colheita. Mateus 13, versículos 38, diz que o trigo cultivado da boa semente são os filhos do reino, e os nascidos do joio são os filhos do maligno. Então, se dois tipos de sementes foram plantadas no campo de Jesus 2000 anos atrás e cresceram juntas até hoje, Jesus falou que iria colher o trigo e o joio juntos? Não. Então, na época da colheita, quem os anjos cefeiros vão colher? Você pode ver que no tempo da colheita, os filhos do céu, nascidos da semente de Deus, são colhidos para o celeiro pelos anjos. E os joios, os nascidos da semente do diabo, onde estão eles? Sim, os joios permanecerão no campo onde Jesus semeou, que é a igreja de Jesus. Não há comparação entre um crente que é como o trigo, nascido da semente de Deus, do que 100, 1000 ou 10.000 pessoas nascidas do joio, não é? Então, todos os pastores, seminaristas e santos que estão ouvindo essa palavra com esperança no céu, não deveríamos olhar para nós mesmos e pensar se nós realmente nascemos da semente de Deus ou da semente do diabo, não é? Quando chegar o tempo da colheita, Deus prometeu enviar anjos ao campo de Jesus para colher os trigos e trazê-los para o celeiro. Mas, no tempo da colheita, a igreja de Jesus, que é o campo de colheita, está em todo o mundo, não é? Como resultado, haverá lugares onde os anjos da colheita já ceifaram, e haverá lugares onde os anjos ainda não chegaram. Há lugares que ainda nem sabem que agora é o tempo da colheita, não é mesmo? No entanto, se o tempo da colheita chegou, devemos ouvir a palavra, percebê-la e ser colhidos o mais rápido possível. É porque no tempo da colheita, quem é colhido para o celeiro e quem não é colhido, mas permanece no campo, o resultado deles é o céu e o inferno. Então, quando houve a notícia da colheita no tempo da colheita, devemos nos tornar filhos de Deus como trigo e entrar no reino dos céus e na vida eterna. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, está escrito que essas são as primícias que pertencem a Deus e Jesus, comprados da terra, e são aqueles que seguem Jesus, o Cordeiro, por onde quer que ele vá. No versículo 1, eles são reunidos no Monte Sião, onde o Cordeiro está. Este é o celeiro do céu, onde o trigo é colhido. Aqui, vou te dar a conclusão do assunto da agricultura celestial. Em Jeremias 31, versículo 27, profetizou que dois tipos de sementes seriam semeadas em um campo no Antigo Testamento. E essa palavra foi cumprida 600 anos depois, na primeira vinda de Jesus,
E dois tipos de sementes foram semeadas na igreja de Jesus, o campo de Jesus. A verdade é que a boa semente foi semeada por meio de Jesus, e mentiras como o joio foram semeadas pelos fariseus, e essas duas sementes cresceram até hoje. Então, isso significa que na igreja de Jesus, no campo de Jesus, onde dois tipos de sementes foram semeadas, existem os nascidos da semente de Deus e os da semente do diabo. Quando podemos distingui-los? Sim, no tempo da colheita, quando Jesus retorna. Se chegou o tempo da colheita, mas permanece no campo que é a igreja de Jesus, isso é a prova de que um nasceu da semente do diabo, não é? Então, deixe-me fazer uma pergunta outra vez. Aos pastores, seminaristas e santos que estão ouvindo essas palavras, você foi colhido agora, nesse momento? Ou você permanece no seu campo? Espero que não estejam só clamando, Senhor, Senhor, mas que nasçam de novo da semente de Deus, sejam colhidos e tornem filhos preciosos de Deus que podem entrar no reino dos céus. Agora, vamos dar uma olhada na terceira parábola da árvore. Se você olhar na Bíblia, há uma árvore que é comum na nação de Israel. É a videira. Os israelitas colhem as uvas das videiras, fazem vinhos delas e as bebem. Mas se você olhar em João 15, versículo 1, Jesus aponta para si mesmo, dizendo que ele era a videira verdadeira. Como uma pessoa pode ser uma árvore? Jesus não estava falando sobre uma árvore física, mas uma árvore espiritual. E ele se comparou a uma videira. Assim como uma semente se torna uma árvore quando cresce, quando uma pessoa cresce através da semente da palavra de Deus, seu coração interior se transformará à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a árvore é a pessoa interior renascida da semente da palavra, ou seja, o pastor. Primeiro, vamos ler os versículos da parábola em Mateus 13, versículos 31 a 32, relacionados à árvore. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Você leu bem. Como mencionado anteriormente, a semente é a palavra de Deus. Vimos que a semente da palavra é semeada no campo do coração de uma pessoa. Mas, olhando para as palavras de Mateus 13, versículos 31 a 32, o reino dos céus é como uma semente que cresce para se tornar a árvore. Depois disso, diz que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Pessoal, isso parece o céu para vocês? Para entender com certeza, devemos também conhecer o significado espiritual da árvore e da ave. Em primeiro lugar, se olharmos para as características físicas, a árvore cresce de uma semente. Então, sem a semente, a árvore não pode crescer, né? E quando ela está crescida completamente, a ave pode pousar nela. E se você olhar de perto, uma árvore tem ramos e folhas, e quando está totalmente crescida, dá frutos. Este é o princípio da natureza física. Considerando essas características, vejamos o que significa a árvore espiritual. Em Isaías 5, versículo 7, Deus comparou a nação de Israel a videiras plantadas em uma vinha e os homens de Judá a árvores. E em Jeremias, capítulo 5, versículo 14, está escrito: farei as minhas palavras fogo, e este povo a lenha. Então, você pode pensar que as pessoas são como as árvores. Mas nem todo mundo se torna uma árvore, correto? Assim como deve haver a semente para se tornar a árvore, a pessoa interior renascida da semente da palavra de Deus cresce para se tornar a árvore. Em resumo,
A árvore é uma pessoa interior renascida da semente da palavra, ou seja, o pastor. Mas quando você olha para uma árvore, não tem ramos, folhas e frutos? Primeiro, se olharmos para o ramo físico, o ramo está sempre ligado à árvore. Se Jesus era uma árvore, então quem eram os ramos que sempre estavam ligados a Jesus? Eram os 12 discípulos de Jesus que estavam sempre com ele onde quer que ele fosse. Assim, um ramo é um discípulo que segue o pastor. Em João, capítulo 15, versículo 1, cerca de 2000 anos atrás, Jesus disse que Deus, seu Pai, era agricultor e que ele era uma videira verdadeira. E no versículo 5, ele comparou ramos aos 12 discípulos com quem Jesus estava. Então, você pode ver que Jesus tinha 12 ramos. Assim, o verdadeiro significado do ramo espiritual é um discípulo. Então, você tem que saber sobre as folhas presas aos ramos, correto? Para começar com a resposta, a folha é um evangelista que espalha a palavra da vida. Se você olhar para as árvores físicas, elas têm muitas folhas em seus ramos. De fato, essas folhas desempenham um papel importante na produção de frutos. Então, a parábola das folhas na Bíblia não deveria desempenhar um papel de salvar e ajudar também? Então, vamos ler as palavras de Ezequiel 47, versículo 12, juntos. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Em Ezequiel 47, versículo 12, está escrito que essas folhas servem como remédio para nós. Há pessoas que estão doentes fisicamente, mas existem também doentes espirituais. Se uma pessoa, ainda que veja ou ouça a palavra de Deus que contém a vida, não a entende, então seria uma alma que está murchando como uma grama seca no campo. Se entregar a palavra da vida a uma pessoa doente como essa, para conduzi-la à verdade e salvar a sua alma, então a pessoa que entregou a palavra fez o papel de uma folha. Assim, a folha é o evangelista que cumpre a missão de evangelizar. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 2, diz que a árvore da vida cresce em cada lado do rio, e as folhas da árvore da vida servem para a cura das nações. Se essas fossem folhas reais, você teria que alimentar os doentes espirituais no mundo com folhas literais, como folhas de repolho ou folhas de alface, para salvar e curar. Mas é claro que isso é um absurdo. O único ingrediente que pode salvar as almas das pessoas e curar todas as ações do mundo não são as folhas físicas, mas a palavra de Deus. Em resumo, a folha é um evangelista que espalha a palavra. Se a árvore é uma pessoa, o ramo é uma pessoa e a folha é uma pessoa, o que é o fruto que é produzido no ramo? Claro que é um santo conectado pela palavra. Então, que tipo de pessoa ele é? Em Tiago, capítulo 1, versículo 18, está escrito que ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos com que os primeiros frutos. Portanto, os santos que foram conectados pela palavra são os preciosos frutos de Deus. E a parábola do fruto tem mais um significado. Quando a árvore é vista como um indivíduo, em vez de uma organização, as palavras que saem da boca desse indivíduo também se tornam frutos. Em Mateus 12, versículos 33 a 35, diz que da boca de um homem bom saem boas palavras, e da boca de um homem com coração mau saem palavras más, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Como a palavra que sai da boca de um homem é fruto, quando sai a palavra da verdade que salva o espírito do homem,
Ela é o fruto da árvore da vida. Ao contrário, quando sai a mentira que mata o espírito do homem, é o fruto do bem e do mal. Vamos organizar. A parábola do fruto é a palavra ou santos que nascem da palavra. Então, se você que está ouvindo essa palavra agora, colocar cada palavra no seu coração e perceber a palavra, então você se torna a realidade dos primeiros frutos tão belos aos olhos de Deus. Espero que todos nós possamos nascer como os primeiros frutos preciosos de Deus. Agora, se houver dois tipos de sementes espirituais aqui, quantos tipos de árvores crescerão naturalmente? Sim, eles vão crescer em dois tipos, né? Então, vamos olhar para esses dois tipos de árvores. Deus semeou a semente da vida nessa terra. E quando a semente cresce em uma árvore e as aves pousam nos ramos, ele disse que isso era como o reino dos céus. Então, visto que é uma árvore que cresceu da semente da vida, essa árvore se tornará a árvore da vida. Na primeira vinda, 2000 anos atrás, Jesus e sua organização se tornaram a videira verdadeira, em João capítulo 15, a realidade da árvore da vida e a realidade do reino dos céus. Em João 14, versículo 6, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Assim, da boca de Jesus saiu a palavra da vida, o fruto da árvore da vida, isto é, a verdade. Então, se organizarmos, a árvore de Deus é o pastor verdadeiro e sua organização, né? Se eu seguir a palavra e pertencer ao verdadeiro pastor e sua organização, esse será o caminho da vida para o reino dos céus. Por outro lado, a árvore que cresceu da semente semeada por Satanás ou diabo, que é a semente da morte. No entanto, a Bíblia não a chama de árvore da morte, mas a chama de videira selvagem ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Deuteronômio 32, versículos 32 a 33, diz que a vinha deles é de Sodoma, suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura, e o vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Então, aquela videira é uma videira selvagem, há veneno nela. Então, se você comer, você morrerá. É por isso que na Bíblia, o falso pastor é chamado de videira selvagem ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, assim como a árvore do bem e do mal produz o fruto do bem e do mal, o que sairá da boca de um falso pastor é um falso ensino que mata o espírito das pessoas. Isto é, o fruto do bem e do mal que nunca deve ser comido. Na primeira vinda de Jesus, a mentira que é como o fruto do bem e do mal saiu da boca dos fariseus e escribas. Eles eram as vinhas selvagens e a realidade da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em resumo, a árvore de Satanás é o falso pastor e sua organização. Por último, vamos conhecer a parábola da ave. Em Gênesis capítulo 8, Noé entrou na arca para evitar o julgamento do dilúvio, e depois disso, ele enviou uma pomba para verificar o quanto as águas tinham diminuído. Essa ave que apareceu na Bíblia é física, mas existe a ave espiritual que pousa na árvore espiritual, quando está totalmente crescida em Mateus capítulo 13, versículos 31 a 32. Assim como a ave física pousa na árvore física, quem virá para aquele que nasceu de novo da semente da palavra de Deus? Exatamente. O Espírito Santo do céu virá a essa pessoa. Assim, o significado espiritual da ave é espírito. Primeiro, se olharmos para as características físicas das aves, elas podem voar livremente em qualquer lugar. E depois de examinar se é uma árvore segura na qual elas podem pousar, vão para aquela árvore e fazem ninho nela. Jesus comparou a imagem da ave fazer o seu ninho na árvore como o reino dos céus.
Então, se a árvore é uma pessoa, vamos olhar como a ave que é o Espírito faz o seu ninho nesta árvore. Vamos ler as palavras de Mateus, capítulo 3, versículo 16, juntos. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, se você olhar para o conteúdo em Mateus 3, versículo 16, quando Jesus foi batizado por João Batista e saiu da água, o Espírito de Deus desceu como pomba e pousou sobre Jesus. Assim como uma ave pousa em uma árvore, Deus, que é Espírito Santo, estava com Jesus. 2000 anos atrás, Deus estava com Jesus. Assim, Jesus era a realidade do reino dos céus. Também, em Apocalipse 19, versículo 17, clamava em alta voz a todas as aves que voavam no céu para se reunirem no grande banquete de Deus. Podemos entender que essas aves não são físicas, mas são espíritos que estão reunindo no céu. Vendo isso espiritualmente, existem as aves de Deus, mas também existem as aves de Satanás, o diabo. Em Lucas 8, versículos 5 e 12, há uma ave que come a semente semeada no campo do coração de uma pessoa. Este é o diabo que tira a palavra do coração para que não sejam salvos. Se você olhar para Apocalipse 18, versículo 2, você pode ver que há um lugar chamado Babilônia, onde essas aves impuras e detestáveis, que são espíritos malignos, estão reunidas. Em resumo, a parábola da ave é o espírito, e existem dois tipos: o Espírito Santo, a ave de Deus, e o espírito maligno, a ave de Satanás. De fato, as aves físicas julgam se é uma árvore que elas podem pousar antes de pousar. Da mesma forma, a ave de Deus estará com a árvore da vida e a ave de Satanás estará com a árvore do conhecimento do bem e do mal. É assim, dividido entre o céu e o inferno. Se somos crentes que esperam pelo reino do céu, que tipo de ave deve voar sobre nós? Deus, Jesus e anjos que são os Espíritos Santos, essas aves devem estar conosco. Então, o que devemos fazer a partir de agora para que a ave de Deus possa estar conosco? Não deveríamos discernir o verdadeiro pastor, a árvore da vida, e falso pastor, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e encontrar a árvore da vida e pertencer a ela? Como podemos discernir e entender? Em Mateus 7, versículos 15 a 20, diz que toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Assim, pelos frutos podemos reconhecer. Com as palavras que saem da boca do pastor, podemos discernir se esta árvore é a árvore da vida, que pertence a Deus, ou a árvore do bem e do mal, que pertence a Satanás e ao diabo. Assim, da boca do verdadeiro pastor, que é a árvore da vida, sai o fruto da verdade, a palavra da verdade. Nós que estamos ouvindo essas palavras, devemos saber que só podemos alcançar o reino dos céus e a vida eterna quando fazemos parte da árvore da vida, o verdadeiro pastor, distinguindo e percebendo as duas árvores, os dois pastores. Então, vamos resumir a conclusão do conteúdo de hoje. As palavras do segredo do reino dos céus que estudamos hoje foram as parábolas da semente, do campo, da árvore e da ave. O verdadeiro significado da semente espiritual é a palavra de Deus. O campo é o coração de uma pessoa e o mundo. A árvore é uma pessoa interior, nascida de novo através da semente da palavra, ou seja, pastor. E a Bíblia explica que a ave é o espírito e existem espíritos santos e espíritos malignos. A partir disso, podemos entender que dois tipos de sementes foram semeados no campo de Jesus. Então, os filhos de Deus, nascidos da semente de Deus, são colhidas na época da colheita para o celeiro do céu, no fim dos tempos. E os nascidos da semente do diabo não são colhidos, mas permanecem no campo e são queimados, ou seja, recebem julgamento.
Por fim, devemos perceber que existem dois tipos de sementes, dois tipos de árvores e dois tipos de árvores que são as parábolas do céu na Bíblia e pertencer ao verdadeiro pastor, a árvore da vida, com quem Deus e Jesus estão. Além disso, devemos sempre nos esforçar para nos tornarmos um verdadeiro crente que pode alcançar o céu e a vida eterna sob a orientação do Espírito Santo. Amém. A razão pela qual podemos testemunhar isso claramente, como Jesus prometeu, é porque a realidade do que foi dito na parábola foi revelada. Na palestra subsequente, um palestrante melhor do que eu testemunhará a palavra. Portanto, espero que todos ouçam, percebam os segredos do céu e entrem no reino dos céus juntos. Agora, por fim, eu gostaria que pudéssemos proclamar juntos que somos um em Deus e em Jesus, dizendo, We are one. Quando eu digo We are one, levante o dedo assim e vamos gritar juntos. Somos um em Deus e em Jesus. We are one. Muito obrigado. Vamos todos orar a Deus juntos. Deus, o Pai Santo, que é a fonte da vida e das bênçãos, agradecemos genuinamente por nos permitir viver na época da colheita, quando essa palavra é revelada e testemunhada, e por nos permitir chegar até você e nos ajudar a ouvir e entender as preciosas palavras da vida. O Senhor criou as 12 tribos de Xintiandi hoje, nesta era, o seu reino nessa terra, de acordo com a vontade do céu, onde o Senhor, Jesus e o pastor prometido que foi escolhido e enviado, hoje estão conosco. E acredito que o Senhor nos concederá a bênção da vida eterna, onde não há mais morte. Todos os pastores, seminaristas e preciosas congregações de todo o mundo que estão aqui conosco, por tanto tempo, vagaram pelo mundo com uma alma sedenta para encontrar a verdade. Agora que se depararam com as parábolas do segredo do céu, que estavam escondidos na Bíblia, e ouviram as palavras que testemunham a realidade, Deus Pai, por favor, abrace seus corações, esteja com eles, para que eles possam desfrutar da verdadeira paz dentro do seu amor. Por favor, ajude-nos para que possamos nos tornar um na palavra, um no Senhor e em Jesus, em vez de trilhar nossos caminhos separados com religiões e doutrinas diferentes. Enquanto continuamos a aprender as parábolas do segredo do céu e seus significados, por favor, ajude-nos para que todos possamos nascer da sua semente e nos tornar a realidade dos crentes como trigo e ser colhidos para o celeiro do céu. Oramos sinceramente para que nos conceda graça e amor sem limites e oramos por todas as palavras em nome de Jesus, que é a nossa vida. Amém. Muito obrigado por ouvir até o final. Queridos irmãos e irmãs, então, o que significam essa comida e a fome? Será que está falando sobre fome física e comida física? Espero que todos possam entender claramente que tipo de comida é através do seminário de hoje. Quando as profecias se cumprirem, não deveríamos ouvir e entender o cumprimento? Por favor, dê uma salva de palmas para o instrutor Yi Jae-in que testemunhou as preciosas palavras de Deus hoje. Pessoal, vocês verificaram quão clara é a palavra revelada de Xintiandi? Espero que tenha sido um momento para encontrar a verdadeira esperança no céu. Nesta quinta-feira, o instrutor Kim Bon-jin, da tribo de Tadeu, nos ensinará a lição 5, as parábolas do alimento e fermento. Espero que vocês prestem atenção para entenderem a verdade de Deus e entrarem no reino dos céus, que é a nossa esperança.
Além da mensagem que vocês ouviram hoje, se vocês tiverem mais perguntas sobre o Shincheonji, a Igreja de Jesus e a Palavra Revelada, entrem em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela. Vamos orientá-los gentilmente de forma detalhada. Vamos terminar o seminário de hoje com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Com isso, vamos encerrar o seminário online de Shincheonji, testemunho sobre o significado das parábolas do segredo do céu. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora.